Olá, vamos dar início a mais uma aula, aula de número 6, onde vamos falar sobre ponto de aumento, ponto de diminuição, ligadura e legato. Então vamos começar com o ponto de aumento. Aqui a definição: ponto de aumento é um sinal que, colocado à direita de uma nota ou pausa, aumenta metade de sua duração. Se vocês recordarem na aula das figuras rítmicas, né, foi mencionado que em geral, elas representam aquelas relações de dobro ou metades, correto? Mas e se, por exemplo, eu quero uma nota que dure por 3 tempos? Eu quero uma nota que não que dure 2 nem 4, eu quero que ela dure 3. Como que eu vou representar isso? Então, uma das possibilidades é o ponto de aumento. Então, aqui, por exemplo, nós temos uma mínima, correto? Com o ponto de aumento, ela aumentou pela metade. Lembram que a semínima vale metade da mínima. Então, se aqui eu tenho uma mínima pontuada, se eu convencionar que ela vale 2, a mínima vale 2, então a mínima pontuada vale 3, porque foi 2 mais a metade de 2. 2 mais 1, 3. O mesmo vale para as demais, né? Então, por exemplo, se eu convencionar que a semínima vale 1, uma semínima pontuada vale 1,5, que seria o equivalente a uma semínima e uma colcheia. E assim sucessivamente. Então, assim, a matemática é simples aqui, né? Não é difícil de entender. Só é questão de. O importante é entender a aplicação, né? Porque a gente não tem, com as figuras rítmicas, essas variações que não sejam dobros e metades. Então, esse é um recurso que é utilizado para quando a gente precisa de uma nota que dura, que não pode ser representada por uma nota, por exemplo, é o exemplo mais clássico essa aqui de 3 tempos, né? Ou de 1 tempo e meio. Como que eu representaria 1 tempo e meio? Não tem uma forma com as figuras convencionais. Então a gente usa esse recurso do ponto de aumento. Há situações que você pode usar 2 pontos de aumento. Então você vai aumentar. Então vamos aqui, ó. Vamos dizer que a mínima vale 2. Com o primeiro ponto de aumento, ela passou a valer 3. O segundo ponto de aumento, ele aumentou o primeiro ponto de aumento. Então tem essa relação aqui. Então o primeiro ponto de aumento aumentou a mínima, perdão. Então adicionou uma semínima. E o segundo ponto de aumento aumentou a semínima, ou seja, adicionou uma cocheia. Então, essa aqui que inicialmente a gente vai dizer aqui que tinha 2 tempos, com o primeiro ponto de aumento ela passou a ter 3, com o segundo ponto de aumento ela passou a ter 3,5. Então, essa é a situação do duplo ponto de aumento, certo? Em tese, você pode ter vários pontos de aumento e eles vão aumentando o ponto anterior, né? Mas é bem raro de acontecer essa situação aqui, de, por exemplo, 3 pontos de aumento aqui. O que é muito comum é 1 ponto de aumento e 2 pontos de aumento é relativamente comum, aparece um pouco. 3 pontos de aumento, para ser bem sincero, eu acho muito, não me lembro assim de cabeça de ter visto isso, né? A gente sabe que na teoria é possível, mas na prática é raro de aparecer. Até porque existem outras formas de você representar a, aumentar a duração de uma nota, né, de fazer união de duração do tempo, enfim, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente aqui, tá certo? Então esse é o ponto de aumento. Agora vamos falar do ponto de diminuição, é o oposto. Então, temos aqui a definição, né? Conhecido como staccato, é um sinal que colocado acima ou abaixo de uma nota, né? Depende da posição, né? Se a nota está no alto da pauta, então ele vai estar acima, né? Porque a haste vai estar apontada para baixo. Mas se ela está abaixo, é uma nota mais grave, então o ponto vai estar na parte de baixo, certo? Então, o staccato ele divide o valor em som e silêncio. Aqui, o que acontece? Não é uma matemática tão exata quanto no ponto de aumento. O ponto de diminuição, apesar de ter essa representação aqui, eu vou explicar rapidamente aqui, mas assim, ele é mais um pouco da sensibilidade de quem está executando do que exatamente uma matemática exata, precisa, né, digamos assim.
Então temos três tipos aqui. O primeiro é um simples ponto, né, embaixo. Então lembre-se que o ponto de aumento ele está à direita da nota. O ponto de diminuição ele está abaixo ou acima, né, dependendo da, como eu falei, da posição na pauta, se a nota grave ou aguda. Então no caso aqui, este ponto ele diminui, quando é só um ponto simplesmente assim, ele diminui aproximadamente pela metade. Quando é esse símbolo aqui parece um triângulo, ele diminui mais, né? Aqui, até a exemplificação que deu aqui é que diminui por um quarto, né, da duração da nota. Vejam que aqui é uma mínima, perdão, ela equivale à duração dela a 4 colcheias. Então, com esse estacato aqui desse desenho desse triângulo, ele ficou com um quarto só da duração total. E temos esse outro aqui, que é o ponto com um tracinho, que é o oposto, né? Ele não reduz tanto, ele reduz bem pouco. Então, no caso aqui, que teriam 4 colcheias, a duração diminuiu para 3. Mas, como eu disse, assim, o ponto de diminuição ele não é tão não é uma matemática exata como é o ponto de aumento. Ele é um pouco ele vai muito da sensibilidade de quem está executando, né? Então, o ponto está lá para dizer assim, ó, toque ela um pouco mais destacada. Por isso tem esse nome, staccato, para você dar um destaque na nota. Não precisa ser, não vai fazer a duração completa dela, você vai dar um destaque. E aí aqui essas diferenças de sinais é o quanto isso vai estar realmente destacado, né? Correto? Aí agora vamos falar da ligadura. O que que é a ligadura? A ligadura musical é uma linha curva, esta linha aqui, posicionada sobre ou sob as notas, né? Que é a mesma história da posição aqui na pauta, né? Se é uma nota mais aguda, ela vai estar do lado de cima, sobre. Se são notas mais graves, vai estar embaixo. Ela indica que essas notas devem ser tocadas de forma conectada, que eu uso o termo expressão, ou unindo seus valores, prolongamento. Então temos dois tipos, né? É, por exemplo, aqui, você tem essa nota que vale no 4x4 aqui, vamos dizer que ela vale dois tempos, certo? E aqui juntou com essa, que esse outro sol aqui. Então ele ficou valendo dois tempos e meio. Então seria o equivalente a você colocar. Você não conseguiria colocar, aliás, um ponto de aumento aqui, porque o ponto de aumento, se fosse um só, já iria para três tempos. Mas eu não quero três tempos, eu quero dois e meio. Então, um recurso possível é você fazer essa junção aqui. Então, quando você tem essa linha, esse arco aqui, a gente chama de ligadura, você está juntando o tempo de duração. Isso é útil. Nessas situações que nem, por exemplo, esse exemplo que eu dei de dois tempos e meio, se eu não tivesse a ligadura, com o ponto de aumento eu não conseguiria ter esse valor. Agora, por exemplo, um tempo e meio eu conseguiria, né? Então, por exemplo, esse cara aqui, talvez eu não precise, eu poderia trocar por um ponto de aumento. Mas enfim, aí você tem as duas possibilidades e as duas possibilidades estão corretas. Mas uma outra situação que o ponto de aumento é impossível de ser utilizado é quando você vai extrapolar o compasso. Porque lembrem que, por exemplo, num 4x4, cabem no máximo quatro tempos, né, equivalentes a semínima. Então aqui eu já tenho 2, 2,5, 3, 4. Só que o meu som, eu quero que essa nota aqui extrapole o quarto tempo, né? Vai para o início do, digamos assim, vamos dizer, o quinto tempo da música, né? Se ela está começando aqui. Então, como é que eu farei isso? Eu não posso extrapolar a quantidade de tempos de um compasso. Então, a nota vai para o próximo compasso e eu junto com uma ligadura, certo? Então, para isso que serve a ligadura. E aqui tem essas ligaduras que estão nesse exemplo aqui são todas ligaduras de prolongamento. Por quê? Porque são a mesma nota, tá vendo? Aqui eu estou juntando um dó com outro dó, um lá com lá, lá com lá, sol com sol. Então eu só estou aumentando a duração da nota, correto? Então é o exemplo mais fácil de se entender e ele está englobando essa segunda variação aqui do unindo seus valores, prolongamento. Mas agora, no próximo slide, eu vou explicar sobre o legato. E aí a gente vai entender também essa questão da tocadas de forma conectada, que está chamando de expressão. Então,
Vamos aqui para o próximo slide, o legato. Legato do italiano ligado. Então, lembre-se que muito dos termos utilizados são termos italianos, né? Até porque é herança daquilo que eu falei na primeira aula do Guido d'Arezzo, enfim, que foi um dos fundadores, assim, das primeiras pessoas que escreveu realmente, começou a estabelecer a teoria musical, né? Então tem muita coisa que vem do italiano, muitos termos que a gente utiliza. Então, legato é uma técnica de articulação musical onde as notas são tocadas de forma suave, contínua e conectadas, sem interrupções audíveis entre elas. Para isso, utiliza-se a ligadura de expressão. Então, aqui vejam que no exemplo anterior, todas as ligaduras elas estavam unindo notas, as mesmas notas, né? Sol com sol, lá com lá, do com do, enfim. Aqui eu tenho como é clave de sol, né? Tem um sol, lá, si, dó. Se não tivesse a ligadura, como é que seria a execução? Seria assim, sol. Aliás, em vez de eu falar a nota, eu vou cantar aqui só para exemplificar, né? Vou fazer tudo com tas aqui. Então seria tá, 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 tá. Percebam que entre cada tá que eu dei aqui para simular a nota, teve uma pequena pausa. Teve um tá, 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 tá. Com a ligadura, essas notas não podem ser separadas. Elas têm que soar como se fosse um único som que vai mudando a nota, mas assim, é um único som, sem interrupção. Então ficaria assim. Deixa eu apontar aqui, fica mais preciso, né? Ficaria tá. Percebam que eu não interrompi esse trecho aqui que eu cantei. Por quê? Porque ele está ligado, tem a ligadura, e essa forma de tocar chama-se legato, correto? Então, para o vídeo de hoje é isso. Recapitulando, né? Ponto de aumento, você aumenta a duração da nota, só que tem algumas limitações que às vezes você não consegue expressar, porque é uma coisa bem matemática. E aí você pode utilizar a ligadura para isso. O ponto de diminuição, que é o que está abaixo ou acima, né? O ponto de aumento está à direita, o ponto de diminuição está abaixo ou acima. Ele serve para diminuir, como o nome diz, só que ele não é tão exato, é mais uma sensibilidade, por isso que a gente chama de destacado, tem um nome específico para isso. E a ligadura, né, que serve tanto para utilizar como prolongamento, parecido com a situação do ponto de aumento, só que ela te dá uma flexibilidade maior, e para o legato, que é essa questão de você unir notas diferentes, mas que soem sem interrupções, correto? Então, por hoje é isso. Obrigado e nos vemos no próximo vídeo.